aumentou. 10% de aumento nas tarifas das passagens de ônibus. O aumento foi aprovado em reunião do Conselho Superior de Transportes Metropolitanos e isso pode pesar no bolso do consumidor e dos usuários que ainda precisam ter que encarar transportes deficitários e carentes de manutenção. Você vai ver também as informações sobre a reconstituição simulada do caso Beatriz Angélica Mota, que acontece em Petrolina. Uma operação policial no Rio de Janeiro deixa 8 pessoas mortas na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. A tensão só aumenta no planeta. Os Estados Unidos determinam a retirada imediata de americanos da Ucrânia, com medo da Rússia invadir a qualquer momento o país. Outros países tomam a mesma medida. Os russos seguem negando que querem invadir a Ucrânia, mas Washington não acredita. Veja também, Bolsonaro deve fazer um teste de Covid antes de se apresentar ao presidente russo Vladimir Putin. Tragédia no Peru. 20 pessoas morrem na queda de um ônibus em uma ribanceira após desviar de um buraco na estrada. A confusão dos torcedores do Náutico com os jogadores da equipe gera consequências maiores. O auxiliar técnico do clube é demitido. E como é que fica o técnico Hélio dos Anjos? E ainda as emoções pré-final do Mundial de Clubes, que acontece amanhã entre Palmeiras e Chelsea. Já tem festa lá em Abu Dhabi. Você vê aí os torcedores palmeirenses cobrindo o mar de Abu Dhabi de verde e branco. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Olá, muito boa noite para você. Não é novidade que os pernambucanos, os recifenses estão sendo assaltados ano após ano no transporte público de Pernambuco. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde 2015, quando Paulo Henrique Saraiva Câmara assumiu o governo do estado, raros foram os anos em que não tivemos aumento na tarifa das passagens de ônibus, com inúmeras desculpas, com inúmeras alegações para fazer o reajuste. E este ano não foi diferente. Alegando o aumento dos combustíveis, a tarifa das passagens de ônibus deverão ter um aumento exponencial de quase 10% no bolso do consumidor. O passageiro deverá desembolsar para circular com a principal tarifa da região metropolitana 35 centavos a mais. Valor este que no final do mês vai pesar no bolso do salário do contribuinte. E de lá para cá, várias desculpas foram feitas, vários aumentos foram feitos, mas a qualidade do transporte público segue em baixa. O passageiro segue ainda aguardando o pagamento de uma dívida que não foi paga ainda e com certeza Paulo Câmara vai encerrar seu mandato sem pagar. A melhoria do transporte público de Pernambuco. Hoje, o Conselho Superior de Transportes Metropolitanos do Estado aprovou o aumento da tarifa das passagens de ônibus, que já deverá entrar em vigor já nos próximos dias. O Conselho Superior de Transportes Metropolitanos decidiu no fim da manhã de hoje que as passagens de ônibus devem aumentar 35 centavos. O aumento de 9,67% fez com que o anel A, usado por 80% dos usuários, deixe de ser cobrado R$ 3,75 e passe a custear R$ 4,10. O anel B, o mais caro e usado por passageiros de ônibus,
ônibus que fazem linhas intermunicipais entre as cidades da região metropolitana deixa de custear R$ 5,10 e passa a cobrar R$ 5,60. Desde que o governador Paulo Câmara, do PSB, assumiu em 2015, a tarifa dos ônibus do Recife e região aumentaram 54,87%, numa taxa maior que a inflação de Pernambuco e do Brasil no período. O Recife deixa de ser uma das capitais que tem as tarifas mais baratas do país e entra na rota de ser uma das mais caras devido à má gestão do setor controlado por empresas de ônibus que não melhoram o transporte público. Todos os usuários reclamam de poucos ônibus, o que gera a superlotação dos coletivos. Outra reclamação é a falta de manutenção dos veículos e dos terminais. O valor da passagem não bate com a deficiência do setor. A alegação do Sindicato das Empresas de Ônibus é que houve um crescimento no valor dos combustíveis e eles queriam um reajuste de quase 23%, o que encareceria de vez o transporte público. A falta de cuidados do poder público faz com que os ônibus se tornem uma fonte de renda para empresários investigados por atos de corrupção, enquanto que a população vive jogada ao relento para poder se locomover. O valor da nova tarifa deverá entrar em vigor já neste domingo. A madrugada de sábado para domingo vai ser o momento em que os valores deverão ser reajustados. Portanto, repetindo para você, quem usa o anel A vai pagar agora R$ 4,10. Quem usa o anel B vai gastar agora R$ 5,60 para poder se locomover na região metropolitana do Recife. Lamentavelmente. Não custa nada lembrar para você que quando ele se candidatou pela primeira vez ao governo de Pernambuco, o senhor Paulo Henrique Saraiva Câmara prometeu o fim do anel B, que era a tarifa mais cara, e o congelamento da passagem de ônibus num único valor, R$ 2,15. Na época, o valor da tarifa do transporte público custava do anel A R$ 2,25 e no anel B quase R$ 2,50. Isso aí foi uma coisa que fez com que a campanha de Paulo Câmara crescesse tudinho, mas que não foi para frente por conta justamente deste engano que Paulo Câmara e sua equipe fizeram para com o povo de Pernambuco. Bom, nessa sexta-feira foi mais um dia de realização da reconstituição simulada do caso Beatriz Angélica Mota. A menina de 7 anos foi morta a facadas dentro da escola Nossa Senhora Auxiliadora em Petrolina. O acusado de cometer o crime, Marcelo da Silva, que foi identificado no mês passado, não vai participar da reconstituição. Ele está numa delegacia de Petrolina para participar do processo de reconhecimento de testemunhas e de outras pessoas envolvidas no crime, que estavam ali no cenário do crime. Beatriz Angélica Mota foi assassinada em 10 de dezembro de 2015 dentro da escola Nossa Senhora Auxiliadora. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco disse que ela morreu com 10 golpes de faca, mas peritos internacionais acreditam que ela teria sido esfaqueada com 42 golpes. Beatriz Angélica Mota faria hoje, se estivesse viva, 14 anos de idade. E no Rio de Janeiro, uma operação das polícias civil do Rio e da Polícia Rodoviária Federal na Vila Cruzeiro deixou 8 pessoas mortas. Os 8 mortos estavam num comboio de traficantes que reagiram à operação das polícias civil do Rio e Rodoviária Federal. Os agentes chegaram por volta das 5 da manhã ao Morro da Penha, onde fica a Vila Cruzeiro. Escolas e postos de saúde não abriram. Moradores ficaram entrincheirados. O objetivo da operação era para cumprir um mandato de busca e apreensão de envolvidos em roubo de cargas. E o principal alvo era o traficante Chico Bento do Jacarezinho, um dos líderes da facção Comando Vermelho. Ele escapou. Um homem foi preso e foram apreendidos 7 fuzis, 4 pistolas, 14 granadas e 72 quilos de pasta básica de drogas. A seguir você vai ver
Todas as informações sobre a tensão internacional com o risco da invasão da Rússia, da invasão da Rússia na Ucrânia. O que é que está acontecendo? Quais são as últimas informações? E você vai ver também, Bolsonaro, para entrar na Rússia, vai ter que fazer ao menos 5 testes de Covid. E também, o cantor Snoop Dogg está sendo acusado de abuso sexual. A gente volta já. A Justiça determinou a proibição do governo federal de fazer propagandas que enaltecessem a imagem do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. A medida atendeu a um pedido do Ministério Público Federal, que alegou excesso de enaltecimento desnecessário da imagem do presidente da República nas mídias digitais. O Palácio do Planalto pode recorrer da decisão. E o presidente Jair Bolsonaro está a caminho da Rússia para visitar o presidente russo Vladimir Putin. Mas o Kremlin exige que o presidente brasileiro faça ao menos 5 testes de Covid e que todos deem negativos para poderem se encontrar com o presidente russo. E falando no presidente da Rússia, a tensão internacional só fez aumentar nesta sexta-feira. Rússia e Ucrânia podem sofrer um embate já nas próximas horas. A qualquer momento, segundo a Casa Branca, uma invasão russa na Ucrânia pode acontecer. E a situação tende a piorar. Por isso, os Estados Unidos e outros países do globo já pedem para que sua população que está na Ucrânia deixe de imediato o país, temendo uma invasão e consequências militares imprevisíveis. A tensão é global. O presidente americano Joe Biden afirma enfaticamente que a Rússia vai invadir a Ucrânia a qualquer momento. 100 mil soldados russos estão prontos para invadir. Em entrevista à NBC, Biden explica que não vai enviar tropas americanas para a Ucrânia para evitar uma guerra mundial, já que, segundo ele, uma guerra entre estadunidenses e russos é diferente. Todos os americanos devem deixar imediatamente a Ucrânia. A medida também é tomada pela Holanda, Coreia do Sul, Japão e Israel. O Brasil, até o começo da tarde de hoje, não havia emitido o alerta. Os Estados Unidos dizem que a Rússia deve invadir a Ucrânia ainda durante as Olimpíadas de Inverno de Pequim, que devem acabar agora no fim de fevereiro. Os ucranianos estariam quase totalmente cercados pela Rússia, tanto em terra quanto em mar.
Os russos estão mobilizando tropas do exército e navios da marinha para uma suposta invasão e tomada da Ucrânia, em resposta à proposta de filiação ucraniana à OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte foi criada em 1949 para conter a disseminação do socialismo pelo mundo, que na época era liderado pela extinta União Soviética, que tinha como região carro-chefe a Rússia. A União Soviética acabou, mas não a OTAN, que possui cerca de 30 membros e quer se expandir pelo globo, o que a Rússia não quer. Enquanto os militares russos seguem fazendo treinamentos militares na aliada e vizinha Bielorrússia, os ucranianos usam a região de Chernobyl para se prepararem. O governo ucraniano ameniza, dizendo que não há motivo para pânico. Quem ainda acredita na diplomacia Quem ainda acredita na diplomacia não está fazendo esforços para tentar fazer com que toda essa crise seja solucionada, mas não adianta. A qualquer momento, segundo os Estados Unidos, a Rússia pode invadir a Ucrânia. A Rússia nega que esteja com planejamento para poder invadir o país, mas só Deus sabe se isso realmente vai acontecer ou não. Fato é que a qualquer momento poderemos trazer essa informação para vocês aqui no Ponto Direto. Nos Estados Unidos, uma mulher acusa o cantor, o rapper americano Snoop Dogg, de abuso sexual. A denúncia está sendo movida por Jane Doe, uma atriz, apresentadora, dançarina e modelo que trabalhou para Calvin Brothers, o Snoop Dogg, em 2013. Na denúncia, a vítima diz que estava usando um banheiro num show do artista, perto de Los Angeles. De repente, Snoop Dogg teria entrado no local e a obrigou a ter relações sexuais com ele. Jane relata sexo oral e masturbação. Instantes antes, um funcionário de Snoop Dogg teria abusado sexualmente da vítima. A denúncia foi feita na quarta no Distrito Central da Califórnia. O cantor não se pronunciou. Já no Peru, 20 pessoas morreram após um ônibus cair de uma ribanceira de ao menos 100 metros de altura. O veículo desviou de um buraco numa estrada deficitária. O veículo precisou fazer um brusco desvio devido à estrada ser instável na região de La Libertad, no norte do Peru. O veículo caiu num abismo de 100 metros. O ônibus da empresa Picaflor Tours fazia um trajeto que ia de Patás a Trujillo, numa duração média de 14 horas. 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Acidentes nas estradas peruanas são frequentes devido ao mau zelo do poder público com as vias. O ex-BBB e ex-comentarista da Jovem Pan, Adrilles Jorge, cogita a possibilidade de se filiar ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, liderado por Roberto Jefferson, aliado do presidente Jair Bolsonaro. Ele tenta conseguir se eleger deputado federal. Adrilles Jorge essa semana deixou a Jovem Pan depois de fazer uma suposta saudação nazista no encerramento de um programa da TV Jovem Pan News. Ele estava comentando em defesa do youtuber Monark, que teria defendido dias antes a criação de um partido nazista brasileiro. A apologia ao nazismo é crime no mundo inteiro. E hoje, 11 de fevereiro, completa 3 anos da morte do jornalista Ricardo Eugênio Boixá. Boixá morreu num acidente de helicóptero no Rodoanel, em São Paulo. Ele era o principal jornalista da Rede Bandeirantes, sendo âncora do Jornal da Band desde março de 2006. Está no ar o Jornal da Band. Boa noite. Ele ainda era tido pela crítica como um dos melhores jornalistas do país. Ricardo Boixá começou no jornalismo impresso, ingressando na TV em 1996 como comentarista do Bom Dia Brasil da Rede Globo. Em 2001 foi para o SBT, chegando na Band em 2004, fazendo comentários para o Jornal da Noite e o Jornal da Band. Acompanhando a cobertura da Band. E a seguir você vai ver os números da pandemia no Brasil, como você vai agora gerir a sua linha de telefone com a venda da Oi e ainda
detalhes do Mundial de Clubes e as informações das repercussões da confusão da torcida do Náutico com os jogadores do clube que aconteceu essa semana. Perdão, a gente volta já. Dados do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, em parceria com a CNN Brasil, informam que, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.135 mortes por conta do novo coronavírus. 166.009 casos também foram registrados nas últimas 24 horas. No total, o Brasil tem 637.152 vítimas fatais e 27.285.509 casos confirmados de coronavírus desde o começo da crise pandêmica em nosso país. A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil é a maior desde o dia 3 de agosto. E anunciamos na quarta-feira que o CAD aprovou a venda da Oi para as outras concorrentes, Claro, TIM e Vivo. Você que é cliente da Oi vai ficar como agora? Qual operador agora vai gerir a sua linha de telefone? Você vai entender agora melhor na reportagem que fizemos para você, explicando o passo a passo do que pode vir a acontecer. Veja aí. O CAD aprovou na quarta a compra da Oi pelas operadoras concorrentes TIM, Claro e Vivo. A venda da Oi foi uma manobra para evitar a falência da companhia telefônica. A empresa estava endividada e atualmente as dívidas da Oi chegam a mais de 60 bilhões de reais. Com isso, as três concorrentes irão herdar as linhas telefônicas dos clientes da Oi. Cada linha telefônica está anexada a um DDD regional. A Anatel aprovou o seguinte fatiamento entre as novas donas das linhas. A TIM é a que mais herdou DDDs, 29 ao todo. Os DDDs da TIM são 11, 16, 19, 21, 22, 24, 32, 51, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 89, 93, 94, 95, 96, 97 e 99. A Claro ficou com 27 DDDs. São eles 13, 14,
15, 17, 18, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 71, 74, 77, 79, 87, 91 e 92. A Vivo ficou com a menor fatia de DDDs, 11 no total. São 12, 41, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 98. O cliente que queira trocar de operadora poderá fazer isso sem custos, de graça. Mas como? Isso ainda não foi definido. A Vivo, TIM e Claro deverão fazer um projeto para isso e entregar para a Anatel avaliar e aprovar o plano. A medida deve entrar em vigor já nos próximos dias. A Oi fez história, mas também fez muitos problemas, né? Registrou muitos problemas. Boa sorte agora às novas donas da Oi. Amanhã o Chelsea vai enfrentar o Palmeiras na grande final do Mundial de Clubes da FIFA, que acontece em Abu Dhabi. O jogo vai acontecer por volta da 1h30 da tarde no horário de Brasília. Mas palmeirenses que estão lá em Abu Dhabi já estão fazendo a festa. Você vê aí a torcida do Palmeiras comemorando num rio, num iate, andando num rio embaixo de uma ponte, já comemorando um suposto título do Palmeiras. O Palmeiras é o único time paulistano dos 4 grandes de São Paulo que não tem Mundial de Clubes. Mas será que agora, em 22, essa história pode mudar? Vamos ver amanhã de tarde se o Palmeiras será o campeão ou se vai entregar o título para o time inglês. Ontem, pelo Campeonato Pernambucano, o Sport empatou em 1-1 com o Caruaru City. O Sport agora está na 3ª colocação da tabela do Campeonato Pernambucano, que você confere agora na tela. O Sport tem 7 pontos, atrás do Santa Cruz e do Retrô. Amanhã, nesse fim de semana, o Sport deve jogar contra o time do Afogados. O Santa Cruz amanhã vai jogar contra o 7 de setembro. Sport e Santa iriam jogar amanhã um clássico das multidões pelo Campeonato Pernambucano, mas por recomendação da Polícia Militar do Estado, o jogo foi adiado pela Federação Pernambucana de Futebol. Isso porque amanhã também vai ser o jogo entre Náutico e Fortaleza aqui no Recife pela Copa do Nordeste. E vai ser praticamente, e as duas partidas estavam programadas para acontecerem praticamente no mesmo horário, o que ficaria inviável para a segurança dos torcedores, dos estádios e da cidade como um todo, com risco de brigas, confusões e conflitos entre as torcidas. Falando no Clube Náutico Capibaribe, a gente encerra essa edição falando sobre a polêmica que pegou a torcida alvirrubra nessa semana, que foi a confusão envolvendo torcedores e jogadores do Náutico. Você vai entender agora um pouco o que aconteceu. O Náutico tomou medidas duras em relação a este caso, demitido, por sinal, o auxiliar técnico do clube. A polêmica aconteceu após os jogadores Chiesa e Giancarlo se envolverem em uma confusão generalizada com torcedores do Náutico. Inicialmente foi informado que integrantes da Fanáutico, a torcida organizada do clube, teriam invadido o vestiário dos atletas indignados com a derrota para o Retrô, que aconteceu instantes antes. A partida pelo Campeonato Pernambucano terminou em 2-1 para o time intermediário. As cenas mostram jogadores e torcedores brigando. Entretanto, representantes da torcida afirmam que um torcedor sozinho chegou na porta do vestiário para cobrar melhorias da equipe no próximo jogo. Foi aí que Carlos e Chiesa teriam ido para cima do torcedor, vindo outros torcedores na confusão até ganhar a proporção que foi desencadeada. Quando sai da arquibancada dos aflitos, a torcida passa pelo vestiário dos jogadores.
Em nota, o Náutico lamentou o ocorrido e prometeu intensificar a segurança da torcida e dos atletas. O filho do técnico Hélio dos Anjos, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos, criticou a torcida do Náutico e foi demitido. Hélio cogitou deixar o Náutico pela segunda vez, mas recuou e disse que fica. A torcida quer a demissão de Hélio, alegando que o Náutico não precisa de estrelas e pede que a entidade e sua torcida sejam respeitadas. O técnico Hélio dos Anjos falou pelas redes sociais sobre o assunto, dizendo que vai continuar seguindo no Náutico e que vai manter a sua honra que ele sempre zelou. O Expresso é uma situação bastante complicada que vamos ver se vai ter desdobramentos daqui por diante. O Expresso de hoje fica por aqui. Outras informações você vai ter a qualquer momento aqui no seu Ponto da Notícia. E não perca domingo a estreia do Domingo News este ano, a edição de 2022, a primeira de 2022. Você não pode perder neste domingo aqui no Ponto Direto. A todos vocês uma ótima noite, excelente sábado e a gente se vê domingo na volta do Domingo News, se Deus quiser. Uma ótima noite para vocês.